Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais essa oportunidade preciosa que o Senhor me concede estar aqui com os irmãos. Eu estou feliz por estar aqui nesse mês que foi separado para a família, o convite do nosso amado irmão Genésio, né? Sobrenome é Paixão, né? Esse é Paixão pelas almas, não é? Paixão me convidou para estar aqui nessa noite e eu sou feliz por poder estar aqui. Vamos estar de pé, vamos fazer a leitura da palavra. Aleluia, Jesus. Vamos ler o texto que foi escolhido de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E depois vamos ler Gênesis, capítulo 26, apenas alguns versículos do texto. Então, primeiro, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, e depois Gênesis, capítulo 26. Costuma-se falar assim, às vezes alguém fala, trago a saudação do pastor. Todo lugar que eu vou, eu trago a saudação do pastor e sei que ele está junto nessa saudação. O pastor Ângelo fez aniversário, né? Fez aniversário hoje. Até a irmã Ruth chegou agora aí, vimos de lá. Então ele sabe que eu estou aqui e é por isso que falo com toda a propriedade. Trago a saudação do meu pastor, pastor da Assembleia de Deus Parque Colômbia, pastor Ângelo Mota, da igreja. Que Deus abençoe esse ministério. Leamos a palavra. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Gênesis capítulo 26. Diz assim a palavra. Gênesis capítulo 26. No versículo 1 até o versículo 6. E depois do versículo 25. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, versículo 25, edificou ali um altar
e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Pode sentar. Sementes e colheitas. O tema principal fala que quem semeia pouco não pode esperar resultado grande. Porque quem semeia pouco, pouco também vai semear. Todavia, quem semeia muito, muito pode esperar colher. E nós encontramos aqui, nesse texto e nesse tema, algo muito importante. Porque Deus, antes de criar o homem, criou a terra, e num dos dias da criação, Deus, pela sua palavra, diz: produza a terra erva, que dê semente. E cada semente seja de acordo com a sua espécie de árvore. Então, desde o início da Bíblia, Deus está falando conosco de que é preciso semear. E a primeira atividade humana, que está lá no capítulo 2 de Gênesis, é justamente cultivar a terra e guardar a terra. O homem recebeu essa ordem da parte de Deus. E tudo que viesse de resultado, Deus estabelece o princípio da liberdade. Você é livre. Pode comer de toda a árvore livremente. Só tem uma que você não pode comer. Porque o dia que você comer, certamente você morrerá. E no meio do jardim tinha duas árvores, a da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Mas Deus veda em tantas árvores, em tantas opções, tantas decisões que podiam ser tomadas. Deus diz: a árvore da ciência do bem e do mal, não coma dela, porque senão você morrerá. E a morte que entrou no mundo com o pecado do homem, com a desobediência do homem, o homem não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. E a prova está em que a palavra morte, que significa separação, a separação é imediata. O homem que todas as tardes estava habituado a se encontrar com Deus, naquele dia, naquela tarde, essa união, essa proximidade, essa comunhão que ele desfrutava na presença de Deus foi cortada. Então agora ele se esconde. E parece que aquele desejo inicial de ter conhecimento, de saber das coisas, de ser semelhante a Deus, estava agora definitivamente frustrado. E a menos que Deus tomasse uma providência, o homem estaria perdido. E Deus chama o homem, chama duas vezes, para mostrar insistência e para mostrar o seu profundo amor para com o homem. E dentro disso, Deus faz uma promessa em Gênesis 3:15, que da semente da mulher ia nascer um varão, que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ela lhe ferisse o calcanhar, mas ele venceria ela definitivamente, completamente, totalmente. E a história da humanidade vai avançando. Vai avançando, o casal sai do jardim,
porque havia condições para estar ali, essas condições foram quebradas. O homem é colocado para fora, e o homem vai pela terra, se espalhando sobre ela, se multiplicando sobre ela. E o que é que se multiplica? Se multiplica famílias. Porque Deus, quando cria o homem, Ele cria com a ordem de crescer, multiplicar, frutificar, ser fecundo. Isso foi determinado sobre cada família. E as famílias vão se multiplicando. E não demora muito para o primeiro conflito em família gerar a morte. Um irmão mata outro irmão. A família começa a ser atingida. E nós vamos vendo ao longo da história que está sendo narrada pelo Espírito Santo, no livro de Gênesis. Você vê que a terra se enche de violência. Começa a acontecer uma série de deformações no relacionamento humano, a ponto de Deus encerrar aquela dispensação, dizendo: vou destruir essa humanidade que criei, mas vou providenciar um ato de graça. Eu vou providenciar uma arca, e quem entrar nessa arca será salvo. Quem é que entra? Entra uma família. Entra Noé e sua família. E ele, quando sai com a mesma ordem, se espalha sobre a terra. E Deus vai levantando homens, mas Deus, Ele quer formar uma nação que lhe sirva, já que as nações começaram a se multiplicar. Deus queria formar uma nação que lhe servisse, uma nação que lhe adorasse. E aí Deus, numa casa de idolatria, numa casa em que se honrava mais a criatura do que o Criador, a casa de Tera. Conforme está escrito em Josué capítulo 24, Tera era idólatra, mas Abraão, ele tinha um entendimento diferente. Não, quem criou o sol é maior do que o sol. Aleluia! E é isso que muda. O homem pode ter o poder que tiver, pode ter a inteligência que tiver, mas se ignorar a Deus, vai arrumar problemas para a sua vida. E Abraão, com todas as circunstâncias que viveu, até os 100 anos, sem ter o filho da promessa, porque Deus, quando chama, diz: farei de ti uma grande nação, nações sairão de ti. Mas o tempo passa, e ele fraqueja na fé, ele tem aquele envolvimento com Agar, e surge ali um filho da escrava. Mas chegou a hora em que ele mesmo, com o coração doído, teve que despedir a escrava com seu filho. Mas Deus disse: mas não se preocupe, eu vou fazer dele uma grande nação, vão sair 12 povos dele. O que eu estou lendo na Bíblia? Eu estou lendo que Deus está preocupado com a família. Deus está ordenando bênção sobre a família. Porque a história da Bíblia é a história das famílias. Aleluia! É Deus querendo resgatar, é Deus querendo trazer. A ponto de quando Jesus vem, Ele não começa os seus milagres em outro lugar, senão um casamento, uma festa de casamento que acabou o vinho, mas Ele tem um vinho melhor para nós. Glória a Deus! Porque a verdadeira alegria está em Cristo. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nessa noite aqui pode ter alguém duvidoso, pode ter alguém vacilando, mas nessa noite tem gente aqui lavrada e remido pelo sangue do Cordeiro, e que sabe a quem está servindo. Aleluia. Então a questão é o que os homens semeavam. Semeavam tantas coisas, semeavam bigamia, semeavam infidelidade, semeavam discórdia. Abraão passou por isso com Ló.
nossos irmãos. Como é que a gente resolve se vai não dar contenta? Ó, você escolhe para onde você quer ir. Pode ir. Para onde tu for, eu vou para o oposto. Porque eu sei que a bênção de Deus está comigo. Aleluia. Aonde eu for, a bênção vai comigo. Mas Ló teve a oportunidade de escolher. O que ele escolheu? Escolheu aquilo que aos olhos parecia mais atraente. As campinas do Jordão que davam lá em Sodoma. Ele foi para lá. E a queda de Ló, a sua corrupção fica tão patente. Ele no capítulo 13, ele vai para lá. E no capítulo 14, ele já é considerado cidadão de lá. E ele vai cativo. E para quem fica dando desculpa, não, Deus, Abraão se separou de Ló, e eu também vou me separar. Não, mas Ló jamais saiu da proteção de Abraão. Abraão, no capítulo 14, ele se abre com 318 e vai lá buscar o seu irmão. Porque isso significa semear boa semente. É você passar por cima das incompreensões, das ingratidões. E ao invés de você responder o mal com o mal, você responde o mal com o bem, e assim você cumpre a lei de Cristo, e a bênção de Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E Abraão vai sair em defesa e traz todos aqueles que estavam cativos. Daqueles 4 reis famosos, ele trouxe de volta. E o resultado ele foi oferecer os dízimos lá em Melquisedeque. Porque toda a nossa vitória vem do Senhor, e a Ele é que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. O rei de Sodoma quis pagar, quis negociar. Ele disse: não, contigo não tem negócio. O meu negócio é com Deus. Glória a Deus. E a história segue. No capítulo 19, Ló está tão envolvido com Sodoma. E Deus toma uma decisão: vou destruir Sodoma. Mas não posso fazer isso sem antes falar com Abraão. Sabe lá no teu condomínio? Sabe lá no teu bairro? Você é a pessoa que Deus considera para livrar muita gente que está morando lá. Porque por causa de um justo, Deus sai em defesa de um lugar, de uma cidade, de um bairro, de uma rua, de uma empresa. Aleluia. E eu tenho convicção disso que estou falando. Ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que será o pai de uma multidão de nações, e eu tenho conhecido que ele há de ensinar seus filhos a andar no meu caminho. Por quê? Porque é dever do pai. Já foi falado aqui nessa noite, e é um fato. Os pais são sacerdotes na sua casa. Uma das grandes crises que o mundo está passando, e eu tenho certeza que aqui tem exemplos, porque em todos os lugares que levamos, encontramos exemplos. Uma geração carente de figura paterna. É isso ou não é? Eu escuto dos servidores que trabalham lá na vara da infância e da adolescência, que é do lado da prefeitura que eu trabalho, a quantidade de situações que você nem imagina, mas que acontece. Filhos rebeldes, jovens que estão se perdendo, e você pergunta para eles: o que você acha que é? Eles dizem: não sabemos. Porque a figura do pai é insubstituível. Você pode fazer de tudo para cobrir, e com certeza o teu melhor você vai fazer. Só que a figura do pai vai fazer falta.
na formação da personalidade. Falar em sementes, todos os componentes de uma família são chamados na Bíblia de plantas. Porque o homem justo, ele é como o cedro do Líbano. E ele é como a palmeira, não é isso que diz o justo? Quem é o justo? O homem. Mas a mulher do homem que teme ao Senhor, Salmo 128, ele é o quê? Ele é a videira frutífera ao lado da casa. Aleluia. E os filhos são como plantas de oliveira na roda da mesa. Aleluia. E eles ficam ali, dia após dia, ano após ano, para receber dos pais aquilo que eles precisam receber, para depois ir para o mundo e dizer: eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Isaac, eu sou filho de José, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Aleluia. Não tem substituição para isso. As redes sociais estão torpedeando essa semana não, 2 semanas atrás, um juiz tomou uma decisão. Qual decisão? Ele puniu com 50 dias de detenção um pai e uma mãe que é amparado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Diz que o pai que tiver condição de criar seus filhos, ensiná-los, não precisa botar na escola. Só tem uma coisa: ele vai ser avaliado numa prova de faculdade. Se não passar, problema do pai. Essas crianças não queriam ouvir funk, não gostavam de funk. O juiz achou aquilo um absurdo. A falta que o funk vai fazer no caráter daquela criança. Só a graça de Jesus para ouvir uma coisa dessa. Essas crianças, num ano, já leram 30 livros. Sabe falar latim, sabe falar inglês, sabe falar português, e o pai e a mãe foram determinação do juiz, sejam detidos por 50 dias. O que é isso? Isso é aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Eu não estou lutando contra A, B ou C. Eu não estou lutando contra opiniões contrárias que ficam me detonando na internet. Eu estou lutando contra principados e potestades que trabalham dia e noite para destruir todos os valores que aprendemos na Bíblia. Por isso você e eu temos que semear. Porque se não semear, o que será da própria geração? Lá em Ageu capítulo 9, versículo 9, diz que o sinal da bênção de Deus é ter semente no celeiro. Mas como é que você vai ter semente no celeiro? Num tempo em que as pessoas não estão dando a devida atenção à verdadeira semente que tem que ter na nossa vida, que é a semente que é a palavra de Deus. Você pode ter filosofia, você pode ter ideias de família, opiniões formadas, mas nada vai substituir a palavra que é viva e eficaz. Aleluia. Que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. E quando ela é lançada e ela alcança o coração, ela começa a fazer mudança na mente e no coração. Então os nossos filhos, lá no Salmo 127, diz que eles são como flechas na mão do valente. Flechas na mão do valente. Elas não foram dadas para ficar na aljava. Os nossos filhos, os nossos jovens, eles ficam conosco até um certo tempo. Depois, eles são lançados no mundo. E nós não podemos segurá-los.
meio dos plebeus. Porque quem é criado no meio do plebeu está acostumado com dificuldade. Ele foi criado entre os príncipes. Ele vivia nos palácios, nas casas ricas de Judá. Mas quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, não tinha rico nem tinha pobre. Ele saiu, destruiu tudo e pegou os príncipes e levou cativo para a Babilônia. Daniel, quando chegou lá, talvez tivesse a idade daqueles jovens que estão ali. Ele olhou aquilo, olhou como eles falavam, olhou como eles comiam, olhou, percebeu, e ele disse: eu não quero comer do manjar do rei. Ele não tinha pai, porque os pais, eles chegam em casa, sentiu uma coisa diferente, o pai que está ligado, conhece até o cheiro se estiver diferente. Eu tenho uma irmã amiga que ela é psicóloga, ela usou essa expressão uma vez, eu nunca esqueci, porque eu gosto de gravar essas coisas. Ela citou Isaac, que mandou Esaú ir caçar uma caça e trazer o guisado. Aí veio Jacó com o prato pronto que a mãe fez. Aí quando ele chegou com uma capa de pelo lá de animal e chegou dizendo: aqui, pai, eu trouxe o guisado para tu me abençoar. Aí ele chega aqui pertinho. A roupa e o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Os nossos filhos saem quando voltam. O pai que está vigilante, a mãe que está dentro, deve estar percebendo o que está mudando, o que mudou de uma época para agora. Por que está tão calado? Não é ameaçando que vamos conquistar a confiança dos nossos filhos. Efésios, capítulo 5, versículo 4. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O que é disciplina? Disciplina é você ensinar as boas práticas, é treiná-lo, é insistir com ele e com ela. Mas a admoestação é um conselho, porque ninguém tem um melhor conselho do que um pai e uma mãe para dar ao filho. Então aqui os que entraram nessa noite ainda estão na idade de estar debaixo do poder da família. Entenda, você é uma semente na sua família, mas sua família também é uma semente na sua vida. Ela está semeando os bons valores, ela está semeando a palavra, ela está semeando até os problemas. Os problemas que o seu pai e sua mãe vivem, você vai viver daqui a um tempo. E você precisa aprender como é que se vê esses problemas, crendo na pessoa bendita de Jesus. Aleluia! Isso cabe aos pais. Eu passei 2 dias estudando esse texto, fiz aqui um monte de referência. Estou pegando tudo que eu não escrevi. Aleluia! Não sei o que é isso que Jesus faz comigo. Aleluia! Mas uma coisa eu sei. Eu sei que entrou aqui nessa noite, como já foi falado, e eu entendo isso, que é a voz do Espírito no culto. Pessoas que entraram aqui duvidosas. Pessoas que estão vivendo problemas na sua família. Sementes que deveriam ser lançadas no tempo certo, na hora certa, mas não foram lançadas. E agora o que veio foi o efeito. Porque lá em Mateus capítulo 13, diz que na hora em que o Senhor, na semeadura, ele olha para a sua plantação, ele percebe que o trigo está crescendo, mas tem joio agarrado com o trigo. Às vezes
vezes alguma coisa que você deveria falar para o seu pai não fala. Deveria ter uma conversa franca. Porque ninguém ama mais o filho do que os pais. Com todos os erros, com todos os defeitos. O pai pode brigar, falar, mas fala do filho para ver. Há algum problema? Porque os pais saem em defesa dos seus filhos. E é isso que a Bíblia ensina. Quem tem que corrigir os filhos sou eu. Não é a polícia, não é ninguém na rua. Sou eu que corrijo. Mas quando o joio entra, você só vai descobrir quando já está crescendo. E por que tira joio? Já que semeou o trigo. A minha família é de crente. Eu nunca ensinei essas coisas ao meu filho. Está lá xingando. Não é? E xingamento desde que eu me entendo por gente. Não é coisa de crente. Efésios capítulo 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que dê graça para quem ouve. Se não traz edificação, não é para falar. Porque eu e você não somos todo mundo. Nós somos luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. A minha linguagem não é das trevas. Meu jeito de falar é diferente. Atos capítulo 3. Os homens não tinham grande leitura, não eram profundos na lei. Mas os príncipes, quando olharam para João, disseram: esses dois aí estiveram com Jesus. Porque cada jeito de fala. Eu não tenho nada para copiar no mundo, muito menos você. Não tem nada para copiar no mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O que tu vai tirar do mundo, marido? Então, nessa noite, a semente que é a palavra está sendo semeada aqui nesse lugar. Por que entrou o joio? Porque os servidores, os plantadores dormiram. Tem vezes que a gente dorme no ponto. Ah, não vou falar não para... Mas quem que vai falar? Deus vai mandar um anjo para falar? Quem tem que falar? Quem tem que falar com o pai se tiver alguma coisa errada? Lembra de Jonas? Ele foi defender Davi. O pai quase mata Jonas, mas ele fez o que tinha que fazer. Você lembra de Eli? O que tinha que fazer não fez. A semente que tinha que semear não semeou. Deixou para semear quando os filhos já estavam crescidos, grandes e com a vida toda torta diante do Senhor. Por causa disso, Eli perdeu a condição de ser sumo sacerdote. E não somente ele, mas ele, seus filhos e toda a sua descendência. Deus falou: quem me honra, eu honro, mas quem não me honra, eu corto. Aleluia, Deus. Então, o que nós estamos falando aqui no culto dessa noite tem a ver com a vida ou com a morte. Qual é a semente que temos que lançar? Jesus falou da fé. Jesus falou da fé. Jesus comparou a fé com o quê? Grão de mostarda. E o próprio Jesus falou: a menor das sementes. Porque você não precisa ter uma fé extraordinária. Você só precisa ter uma fé que honre a Deus e confie nele. Todo e qualquer assunto da sua vida, as suas dúvidas, as suas angústias, as suas preocupações, se você, na hora que a coisa está pior, você vai para um canto e você clama ao Senhor. O Salmo 120, versículo 1 diz:
pequeno, mas que pode fazer coisas grandes. Você pode determinar que vai orar, e a porta daquela faculdade vai abrir. Você pode determinar que vai orar, e aquele filho que está afastado do Evangelho virá para os caminhos do Senhor. Você pode dizer: eu vou orar, e aquele marido que está cocheando de mau pensamento toma a decisão de que Jesus vai ser o Senhor da sua vida, e aí você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para entender, nós não temos tanto tempo, mas eu preciso falar de Isaac. Pense no homem de fé. Ele foi herdeiro da mesma promessa que seu pai Abraão. E a promessa de que ele seria uma poderosa nação. Uma nação que agradasse a Deus, uma nação que tivesse acesso a Deus. E ele gostou desse projeto e começou a buscar a Deus. Isaac vai dando sinais muito claros que é um homem de fé. Ainda jovem, o pai recebe a determinação, oferece teu filho Isaac, teu único filho, em sacrifício. Eu quero ele em holocausto. Sobe Moriá e me oferece ele. Tem coisas que você faz sabendo que Deus está na frente e você não consulta ninguém. Abraão não perguntou a Sara, senão aquele menino não saía da tenda. Ele pegou o menino, pegou 2 servos, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e foi na direção do Moriá. Chegou na beira da subida para Moriá. Ele diz: vocês dois fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele não tinha dúvida que Deus poderia até com os mortos ressuscitar seu filho se ele completasse o ato. Mas na subida o filho pergunta: temos a lenha, temos o cutelo, temos o fogo, pai. Mas o cordeiro, onde está? Abraão não disse qual era verdadeiramente o cordeiro. Mas ele disse: o Senhor proverá para si cordeiro para o holocausto. Sobe e arma o altar, prepara o fogo e pega Isaac e amarra. Isaac ali é um tipo perfeito de Jesus, que se entregou por nós em obediência ao Pai. E ele fica esperando o Pai fazer. O Pai levanta o cutelo, e quando levanta o cutelo, Isaac participa do ato da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Não faças tal, Abraão, porque eu já tenho cordeiro para o holocausto. Aleluia! Aí você acha assim: servir a Deus tem tanto sacrifício. Sacrifício, tu tem esforço, porque sacrifício quem fez foi Jesus, por mim, por você. Aí Isaac segue a vida. A mãe morre, ele fica 3 anos de luto. O pai diz: vai buscar uma noiva para Isaac. Mas a noiva não está no mundão, não traz nada à família. E vem Rebeca. Rebeca, toda a direção de Deus dada a Eliezer, Rebeca se encaixou, só faltava uma coisa. Alguém pergunta: irás tu com esse varão? E ela disse: irei. E ela veio. Se casou com Isaac, e Deus consolou o coração de Isaac. Isaac casado não demora muito para perceber: Rebeca é estéril. Que foi o que Isaac desistiu da promessa? Não. Para quê? Para ensinar a mim e a você aquilo que eu tenho certeza de que Deus vai fazer. Eu não desisto. Aleluia. Aleluia. E ele fica naquele propósito. Ele não orou 1 mês, 2 meses, 20 dias. Ele orou 20 anos. 20 anos. Está lá em Gênesis 23. 20 anos orando.
para que Deus lhe desse um filho, e Deus deu. Deu 2, Esaú e Jacó. Aí ele vai peregrinar nesse período dos 20 anos. Ele vai peregrinar num lugar chamado Gerar. O que acontece em Gerar, que eu já vou concluir? Em Gerar tem uma fome igual ao tempo dos seus pais. Preste atenção, os filhos aqui. Seu pai é seu pai, você é você. A experiência do seu pai serviu de exemplo para você, mas não é a experiência que você precisa para você. Cada um aqui precisa ter a sua própria experiência com Deus, porque é isso que vai fazer diferença na hora da luta. Então, no tempo que teve fome, lá nos dias de Abraão, no capítulo 12, a fome bateu na terra e desceu para o Egito. Há alguns problemas. Um deles foi Agar, que veio nos presentes de Faraó. Mas ele voltou bem. Só teve um problema. No Egito não se levanta altar. Ele não conseguiu levantar nenhum altar. Então não esqueça. Eu vou para o mundo dar uma voltinha, depois eu volto. Cuidado, porque o que mantém a gente vivo é o altar. Aleluia. Sem altar, você e eu morremos. Porque nós já sabemos a realidade, que há um só Deus e um só mediador entre os homens e a Jesus Cristo o homem. Aí Abraão subiu, a história continuou, ele foi abençoado, o tempo da fome passou, Abraão passou com todos os perigos do Egito. Aí veio outra fome igual, e atingiu quem? Atingiu Isaac. Só que tem um problema, Abraão tinha morrido. Vai pedir conselho para quem? Para quem ele pede conselho? Nós lemos aqui. Isaac, que já tinha orado, e era um homem de oração, e estava esperando a resposta de Deus na sua vida com relação aos filhos. Ele é procurado por Deus. A Bíblia diz que apareceu. Deus apareceu. Ele buscou a Deus e Deus apareceu. E nessa noite a palavra que eu quero te dar é na hora da luta. Tudo que vai fazer diferença na minha vida e na sua é quando Deus aparece para nos dar a resposta que precisamos. É verdade. Porque a fome, nos dias de Abraão resolveu descer no Egito. Mas Isaac disse: eu tenho a minha própria vida para viver com Deus. O que eu faço? Faço o que eu aprendi a fazer. Vou buscar a Deus. E Deus aparece para Isaac e diz: Isaac, deixa eu te falar. Tira a tua preocupação. A fome é real, o problema é real, e tu vai enfrentar aqui. Não desças ao Egito, habita na terra que eu vou te dizer. Aleluia. Porque a diferença em que a semente vai trazer resultado ou não, está na obediência. Isaac não desceu ao Egito, ficou em Gerar. Ele enfrentou a inveja dos filisteus. Ele enfrentou o ataque dos filisteus, porque os filisteus, que lá atrás, no capítulo 21, Abraão tinha feito uma aliança com Abimeleque para que ele nunca fizesse nada contra o seu filho, porque ele também não faria nada contra o filho de Abimeleque. Fizeram um juramento e surgiu até um lugar chamado Berseba, que é o lugar do juramento. Isso ficou lá. Mas aquilo que tu combina com as pessoas, preste atenção, o que tu combina com as pessoas, ela não tem nenhuma dificuldade de quebrar. Aí eles começaram, o pessoal filisteu, descendente de Abimeleque, começou a perseguir. Exemplo, todos os poços que Abraão cavou, os filisteus foram lá e entulharam. Aí o que Isaac fez?
já entulhou? Então eu vou desentulhar. Eu não vou ficar brigando, eu não vou ficar lutando, eu vou trabalhar, eu vou descavar isso tudo que eles entulharam e vou buscar água, porque a saída não está em ficar em contenda, ficar em luta, ficar em discórdia, ficar em disputa. O que é teu, Deus já te deu, mas vai lá se esforçar, vai lá descavar aquilo que o mundo tentou entulhar na sua vida. Aleluia! Aí, os servos de Isaac, naquela luta, Isaac disse: sabe uma coisa, eu vou semear. Deus disse: habita na terra que eu te disser. E ele ficou em Gerar mesmo. Porque a diferença da bênção de Deus não está no lugar, está em você e Deus. Aonde você estiver, se tu tiver a bênção, tu está sendo abençoado. Ah, mas tem fome, não interessa. Deus falou para ficar aqui, eu vou ficar. E lá ficou Isaac. Aconteceu que ele jogava uma semente, colhia 100. Jogava 10 vezes, 100 vezes 10. Vinha 1000. E ele foi vendo esse milagre acontecer. Tudo que Isaac semeava vinha 100 vezes mais. Porque Jesus falou isso para Pedro: ninguém há que tenha deixado tudo para me seguir, que não receba nessa vida 100 vezes tanto. Não quer sair daqui debaixo da bênção? Duas coisas: obediência a Deus. Segundo, espera no Senhor e confia nele, porque o mais ele fará. Glória a Deus! Aleluia! Aí, irmão, todo mundo vê. Ah, por que você não faz assim, não faz assado, não faz cozido? Ah, porque eu estou servindo a Deus e Deus me falou para esperar, estou esperando. É isso. A tua fé é tua fé. A tua experiência é tua experiência. É isso que eu e você precisamos buscar, para não ficar parado em muleta. Ficar parado nos outros. Isaías profetizava que era uma bênção. Mas quando a coisa apertava, ele corria para Uzias, que era primo dele e era rei. E fica assim até o ano que morreu o rei Uzias. Depois que Uzias morreu, ele teve que buscar a Deus como nunca buscou. E no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Aleluia. E é isso que faz a diferença. É a gente ver o Senhor. É encontrar com o Senhor. A semente é essa. A semente não é aquela lá de Oséias 8, versículo 9. Que está escrito lá, pastor Isaac? Está escrito assim: semearam vento, colherão tempestade. O Provérbio capítulo 22 que diz assim: quem semeia perversidade vai colher males. Então olha como é que o teu coração está. Porque os olhos do Senhor estão enxergando todos nós. Seja aqui, seja lá, seja acolá. Os olhos do Senhor nos veem. Aleluia! O salmista no Salmo 101, olha como ele foi feliz, versículo 2: andarei com sinceridade dentro da minha casa. Não adianta você ser o tal lá no mundo, você precisa ser bom dentro de casa. Ele disse: não porém coisa má diante dos meus olhos. Olha o nosso problema no século atual. A gente vê tanta coisa e pouca coisa que fica. A gente escuta tanta bobagem e pouca coisa se aproveita. Mas o salmista disse: nada disso vai pegar em mim. Por quê? Porque eu não vou me contaminar com essas coisas. Isso é semear. Se eu vejo um monte de coisas inconvenientes, más, perversidade, se eu acho graça daquelas coisas, como é que eu oro depois? Ah, não, depois eu oro. Não é assim? Não, depois eu leio a Bíblia. Olha, se a Bíblia é a palavra que vivifica a sua alma,
salmista no Salmo 119 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me pela tua palavra. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque se for pela minha alma, meus sentimentos, meus instintos, eu estou perdido, mas a tua palavra produz vida e vida com abundância. Como diz Jesus em João 10, versículo 10, vida com abundância. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Semeie boa semente. Semeia boa semente. Salmo 126 diz: gemendo e chorando. Ah, irmão Eliseu, eu já chorei tanto. Chora mais um pouco. Chora mais um pouco, porque os que choram serão consolados. Vai chorando, mas vai semeando, porque a promessa de Deus no Salmo 126, versículo 6, é: os que semeiam em lágrimas voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus olhos e virão com alegria. É isso. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, seja o que for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, seja onde for. Eu e a minha casa serviremos.